Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Mercado do Boi, numa semana importante para se discutir preços, mas mais importante ainda para se discutir fluxo de negócios. Isso porque a gente tem uma conjunção de fatores que estão mexendo aí com os negócios. A gente tem uma oferta que ainda segue restrita, a gente tem boas exportações, mas temos um entrave aí no consumo interno. Quem vai explicar melhor para a gente o que está acontecendo é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender a dinâmica aí desse mercado e que novidade é essa que está acontecendo aí no mercado, que está impedindo do mercado aí se modificar aí no dia a dia, Gustavo? Bom dia a todos, bom dia, Alexander. Bom ano aí para nós, né? Alexander, o que está movimentando assim hoje o físico hoje até o mercado futuro desde ontem é um pouco da demanda interna. A demanda interna sempre nesse período aí de janeiro, né? Início de mês sempre tem uma retomada aí dos estoques, então a negociação ela flui tranquilamente. E pós o dia 15 de janeiro aí houve uma redução meio que grande em relação a essa retomada e reposição de estoque devido à falta de venda do início do mês. Né? Então, isso aí está fazendo com que hoje muitas indústrias e reportes grandes de grandes clientes nossos aqui estão falando que as indústrias estão jogando as escalas para frente, ou seja, aquele animal que seria abatido em determinada data não vai mais ser abatido em determinada data e vão jogar isso aí para frente. Então, a necessidade de compra para a próxima semana de indústrias de mercado interno, principalmente devido à baixa demanda do período, estão fazendo com que não haja tanta necessidade de compra no atual momento. Porém, a briga hoje ela está muito grande entre a carne e a oferta de boi gordo. A oferta ela não está tão grande, ela está um pouco restrita, porém a demanda ela está aquém do que a indústria previa para esse atual momento. Mas vamos entender direitinho, Gustavo, o que está acontecendo? É problema com o consumo? O mercado interno não está consumindo essa carne que está sendo abatida ou que deveria ser abatida? Exatamente, Alexander. A reposição ela ocorreu muito bem, como eu falei no início do mês, e após o dia 10, 15, a venda ela reduziu muito grande, então há já pontualmente várias reclamações sobre a carne, no sentido de estoques altos e até em alguns pontos devolução de carne. Quando isso ocorre, né, Alexander, a necessidade de abate reduz. Então é como eu falei, a briga fica entre a quantidade de oferta de boi gordo disponível para o mercado com a venda de carne. Se uma ponta ela reduz drasticamente, automaticamente a alta para a ponta de uma valorização da arroba, ela se enfraquece. Gustavo, mas esse efeito, né, de excesso de carne no mercado chegou já nos preços ao consumidor? Ou pelo Não, menos no atacado? não, esse reflexo geralmente aí ele sempre é mais tardio, né, Alexandre? Então, uma alta, por exemplo, igual a gente viu ano passado, uma alta drástica, o reflexo ele levou alguns meses aí até chegar na ponta final, né? E hoje essa ponta final ela começa a sentir devido às altas do passado aí de 2, 3 meses atrás, tá? Então, quando você tem uma queda na demanda, Alexander, é agora que o pessoal está sentindo, que é o pessoal de abastecimento, no estoque, da ponta final, que está sentindo o estoque aumentar dia a dia, é que vai ter remarcação de preço e ela ocorre um pouco mais para frente. Ela não é automática assim da noite para o dia. E no atacado, alguma resposta já nos preços? Alexander, sim, nós chegamos a ter um atacado aí na virada do ano de 22,50 até 23 a negociação. Hoje já se fala entre 21,50 e 22, e com esse efeito que a gente está ouvindo muito grande hoje, a reclamação hoje, de ontem para hoje, ela realmente ela se tornou realidade em várias frentes, como Minas Gerais e São Paulo, alguns mercados aí que a gente pontual que a gente conversa mais. Isso aí faz com que a gente tenha, na verdade, em relação ao atacado, uma tendência de queda nos valores do quilo negociado. Então, a tendência que a gente vislumbra aqui já é de um boi aí de 21 a 21,50 a negociação para o mercado interno. Tá, mas precisava isso chegar na ponta final para o consumidor para ajudar a enxugar esse estoque Isso aí. aí Só que, né,
Não é o que Exato. está Isso acontecendo no ocorre, né, momento, Alexandre? né? Se esse cenário continuar por um período maior, né, não somente por uma ou duas semanas, se continuar por um período maior, com certeza isso com o tempo chega através de liquidação, são ofertas aí do período para redução desse estoque, né, Alexandre? Ô, Gustavo, pela sua experiência, né? Isso é pontual? É uma questão de demanda de segunda quinzena de mês, que tradicionalmente é mais fraca mesmo? Ou realmente a gente pode ver isso acontecendo com mais frequência a partir de agora? Alexander, como a gente fala, quando a gente entra num cenário onde o poder de compra do cidadão ele reduziu, a gente pode passar a conviver com isso ao longo do ano de uma forma mais acentuada, né? Até porque em período de festa não existe crise. Pós-festa é que vem a ressaca, né? E é o que a gente está vendo agora. Agora, a exportação nesse momento de janeiro ainda, ela não é como é a exportação de segundo semestre. Então, a gente fala assim, a exportação está firme? Está firme. Mas ela é bem abaixo do que ela foi ali ao longo de setembro, outubro, novembro, né? A gente chegou a exportar 12 mil toneladas dia, nós estamos aí exportando 9,5 toneladas dia. É uma redução também para o período drástico, né? Então, ainda não há saída da exportação nesse período e como a demanda interna pós um período de festa, onde o gasto é excessivo, onde a conta começa a chegar agora até final de março, Alexandre, pode ser sim que essa demanda aí pior, ela se equalize por um período mais longo aí de 2, 3 meses. Bom, então vamos contextualizar então tudo isso que vocês trouxe para a gente até o momento. O problema está no mercado interno, pelo menos por enquanto, em relação à demanda por carnes. A exportação está fluindo bem, Gustavo, está Fluindo acima, bem. inclusive do mesmo período do ano passado, mas, Passado. mas ainda não está no pleno potencial, certo? Exatamente, é isso aí. A exportação não é ruim, mas não é o que a gente já viu como a máxima do ano, né? E é normal para o período, né, Sim. Alexandre? Isso aí é normal. E agora, o que está pegando nesse exato momento, se fosse somente olhar a oferta de boi, nós estaríamos uma tendência até de melhorar os preços do que estão sendo negociados hoje, caso a demanda interna fosse melhor. Como ela deu essa segurada, deu essa travada e deu um volume de carne maior do que o esperado para o momento e não há saída como era o esperado, pode ser que essa alta não ocorra agora. E se a carne realizar, Alexandre, é como eu falo, o mercado interno sentindo, acontece que os frigoríficos de mercado interno vivem muito em cima do dia a dia do valor da carne. Então, se a carne cai e sai de 22 o quilo, que é o atacado, para 21, isso aí é um poder de negociação do frigorífico de mercado interno de R$ 15 automático, né, Alexander? Porque é R$ 1 vezes R$ 15, que é o valor da arroba. É automático o poder de negociação, R$ 15, 15, 10 abaixo do que eles estavam comprando. E o mercado interno hoje, ele vive semana a semana, porque ele já aprendeu que no passado não adianta ele ter tanto estoque, ou seja, tanta compra de boi gordo adiantado. Senão ele sofre, um dia tá bom e o outro dia tá péssimo. Então ele vai de acordo com a venda. Se vendeu bem, ele paga o que tem que ser pago e não tem problema para ele, porque ele está em cima da margem da compra daquele período, daquela semana. Nesse momento, nós estamos passando um período ruim, ou seja, se o mercado interno se retrai, o frigorífico também, o poder de compra se retrai, ele vai tentar recuar o preço de balcão mesmo com uma oferta menor. Se os frigoríficos de mercado interno recuam o preço, automaticamente tira a pressão dos grandes terem que pagar a mais. Né? Que os grandes, querendo ou não, exportadores, é que tem uma margem, uma saída de carne para os dois lados. Ele pode mover para o lado que está melhor. Já os pequenos frigoríficos não têm esse poder de falar, vamos exportar mais e mandar mais para o mercado interno, vamos mandar. Eles não têm esse poder, é só mercado interno. Então, eles vivem com oferta semana a semana. E eles perdendo esse poder de compra, Alexandre, querendo ou não, tira essa pressão altista que estaria sobre uma oferta mais retraída de boi gordo no atual momento. Infelizmente, o mercado ele está muito firme, mas nesse momento de curto prazo, uma semana, 2 semanas, eu não consigo vislumbrar uma alta no valor da arroba devido a essa reclamação que está se generalizando agora a nível Brasil da venda de carne.
Tá, já já a gente fala dos preços, Gustavo, mas antes disso eu queria entender o papel da oferta nesse momento. Você acha que o pecuarista ele tem o poder ou tem a possibilidade de regular essa oferta a ponto de garantir aí um equilíbrio entre oferta e demanda, principalmente nesse momento de demanda mais retraída? Eu acho que nesse momento o que está acontecendo realmente para a carne, para o boi já não está mais baixo do que está, Alexander, das negociações atuais, é a oferta, porque senão, devido à reclamação já de que vem de alguns dias para cá e agora ela vem se acentuando mais em relação à venda de carne, eu acredito que a gente já estaria um preço um pouquinho inferior ao que estão sendo negociados hoje. E a oferta, por exemplo, eu acabei de falar no Mato Grosso é uma escala bem curta. Então, é uma oferta ainda retraída, onde um frigorífico ou outro ainda pagaram, chegaram a pagar preços até iguais ou até um pouquinho acima de São Paulo para poder fazer uma escala, né? O que eu vejo, Alexander, é igual, por exemplo, o ano passado a gente negociava uma reposição abaixo do preço de boi gordo, né? Quando a reposição começou a ficar um pouco mais escassa e a arroba subir, a reposição ela cria ágio sobre o preço do boi gordo, né? A carne é a mesma coisa. O ano passado o frigorífico comprava boi de 220, 230 e vendia uma carne com muito superior a esse preço negociado, ou seja, havia deságio na compra do boi gordo em relação ao que ele vendia de carne. Hoje, o que nós estamos vendo já é que o valor da carne negociada ela já é muito próximo do valor da arroba negociada. E em alguns casos e alguns estados, a arroba negociada já está até com ágio sobre a venda da carne. Ou seja, a margem da indústria ela vem reduzindo aí com esse tempo. E aí vai de acordo com questão de mercado mesmo, do que o mercado interno pode pagar ou não para retrair. Então, eu acho que o que está segurando ainda o preço do boi gordo firme nesse período que é ruim, e sempre foi ruim, né? Se a gente olhar historicamente em relação a preço de carne, a demanda, que é a segunda quinzena de janeiro, que é férias, pós-festas, tudo isso, ainda o que está sustentando a arroba do boi gordo é a oferta. Muito bem, deixa eu dar um recadinho para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pessoal que está ligado, conectado com a gente, manda aí a sua experiência, o que está acontecendo aí na sua região, enfim, até para a gente entender e poder trocar aqui com o Gustavo possíveis tendências aí para o mercado. Fala da região que você está mandando a mensagem, conta para a gente o que está acontecendo por aí em termos de precificação da arroba, em termos de compra dos frigoríficos e se vocês têm sentido também essa questão aí de retração compradora nesse momento. Agora, Gustavo, voltando aqui para o nosso tema, isso está travando o fluxo de negócios, dá para afirmar isso, certo? Agora começou, Alexandre. A carne já vem existindo uma reclamação já faz aí uns 5 até um pouquinho mais em dias. Só que de ontem para hoje acentuou ainda mais essa reclamação sobre carne. E o que agora começou a acontecer bem de forma bem pontual, assim, é pontual, mas assim, mais generalizado, é jogando os abates para frente. Então, aquilo que seria batido ao longo dessa semana, jogando para a próxima semana e assim por diante vai afetando toda a escala para frente. Ou seja, se o frigorífico está jogando a escala para frente para reduzir a oferta de carne no mercado, Alexander, ele também reduz a necessidade dele de compra de boi gordo no atual momento. Então, ou seja, a oferta é restrita, mas a necessidade de compra está diminuindo. E se isso ocorre por um período mais longo, de mais tempo, se isso persistir, esse cenário da carne, aí sim a gente, em vez de verificar alta no valor da arroba em relação à oferta de boi de boi terminado, a gente pode sim ver uma redução também do valor da arroba negociada nos próximos dias. Como é que estão os preços da arroba nesse momento, Gustavo? Só para a gente ter como balizador aí. Nós estamos falando aí, vamos falar de 10 dias já de média, Alexander, já vem negociado bem estável dentro do estado de São Paulo, tá? Nós estamos negociando entre o 325 e 335, né? 325 boi comum, 335 boi China. O mercado interno, não, Alexandre, não tem tanta até diferença disso. O mercado interno foi o que pagou na frente, porque a carne se pagava, então o mercado interno, devido à restrição de oferta também, bem pontualmente, negociou muito boi de 335, boi China de 335.
Nós estamos falando de boi negociado no dia a dia, não aquele boi contratual. Contratual é outra coisa. Que aí eles falam, contratual tem até boi 340. Tem mesmo, né? Que aí é um negócio que o cara vende 40 mil boi, tem um Exalc de 328 mais R$ 10, então isso é outra coisa. Nós estamos falando de negociação no dia a dia. Máximas de 335. Quem pagou 335, Alexander? Frigoríficos de mercado interno, tá? Um negócio num frigorífico pequeno aqui, bem pontualmente um Tá. outro. Média de negociação para qualquer um, entre 330 à vista e 330 no prazo. Todos os frigoríficos negociaram, tanto o mercado interno quanto o boi China, ou mercado externo. Frigoríficos grandes, como Marfrig, JBS, essa turma toda pagou, Frigol, toda pagou 330. Tá? Então, a média de negociação dentro do estado de São Paulo, nos últimos 10 dias, R$ 330. Bom, a gente tem então essa expectativa para entender se esse fenômeno, né, ou esse momento, ele se prolonga por mais tempo ou se vai acontecer só nesse período de segunda quinzena do mês, mas já com uma percepção de influência no preço. A própria B3 já reflete isso, então, Gustavo? Reflete, Alexandre. Começou ontem um reflexo maior sobre isso aí. No fim do dia começou o mercado a realizar e hoje ele continua realizando mais um pouco. Tá? Agora, até onde vai ser isso aí? Se o frigorífico de mercado interno ele sai do boi de 330 e não pode pagar mais devido a esse reflexo da carne e trouxer a máxima para 325, Alexandre, aí a gente vê um tombo mais acentuado em relação a B3. Tá? Mas daí não tem aquela situação dos pastos, Gustavo, que o pecuarista pode negociar melhor ou pode esperar mais para negociar? É um período onde é de pasto, mas o boi terminado de confinamento, né, Alexandre? Nós estamos virando aí confinamento o ano todo, né? É, né? Pega os confinamentos aqui da região com fila de espera, agora em janeiro, fevereiro, coisa que antigamente não era assim, né? Hoje, então, hoje é assim, a gente já está virando aí meio que, vamos falar, não somos nem perto, mas é padrão Estados Unidos, né? Que é confinado o ano todo. Isso aí ocorre com margem, então a questão de renda fixa, de você olhar o mercado futuro e comprar um animal aqui, você ainda tem uma arroba produzida barata num confinamento aí de 280, R$ 270 e você negociar na arroba firme aí de 320, 330 no mercado futuro, né? Então, isso aí deixou de ser somente em período de seca ou confinamento. Confinamento agora no Brasil é o ano todo, onde é região de confinamento vai ter boi o ano todo sempre. Bom, Mas o que manda agora, que está mandando nesse atual momento de curto prazo, é um pouquinho essa análise da carne aí, que nós temos que ver um pouquinho mais a fundo e essa demanda interna, nesse momento, é o que vai mandar. Às vezes, né, Alexandre, a gente sempre conversa aqui, né? Tem hora que o boi é que manda na carne e tem hora que a carne manda no boi. Até então, essa alta toda aqui, a gente viu que a oferta restrita fez o boi subir com uma demanda sustentada aí pela virada de ano, festas e tudo mais. Nesse momento, que é um período de ressaca, agora, o fevereiro, o que ele gera de expectativa para fevereiro? O fevereiro, todo mundo tem a expectativa de exportação melhor, volta às aulas, ou seja, demanda interna melhor, né, Alexandre? Isso pode ocorrer? Lógico, pode ocorrer aí da demanda se sustentar na virada do fevereiro. Só que aí vamos verificar como que vai ao longo, médio, longo prazo, ao longo do ano, tem a questão econômica aí que vem se deteriorando e a gente vem analisando os números, não sou eu falando, e o poder de compra reduzindo, para ver até onde isso aí vai afetar em relação ao preço do boi. Porém, a análise para 2025 eu não mudo ela em relação ao que a gente vem falando desde 2024. Nós vamos para um abate de fêmea muito menor ao longo de 25, 26, com uma reposição cara. Então, para meados aí de junho, ou seja, segundo semestre, vamos dizer assim, 2025, quem sabe a gente não veja aí uma arroba até superior ao que a gente já viu em 2024. bom, então todas as atenções para o que está acontecendo no mercado interno e principalmente o pecuarista nesse momento ficar de olho nas oportunidades, né, Gustavo? Porque ainda os preços estão bons, dá para dizer isso? Dá para dizer sim, Alexandre. Um boi de 330 para hoje, num cenário de hoje, ninguém esperava isso o ano passado, como a gente brincava aqui, né? O 280 era um teto do que a gente imaginava para o ano passado. A alta foi superior ao que todo mundo imaginava, antecipou todo o cenário que a gente esperava para 2025, pelo menos eu, né? Esperava para esse ano, o que ocorreu ano passado eu esperava para esse ano.
Mas é assim, o mercado é dinâmico e o que nós estamos falando sobre carne no momento, ele é bem curto prazo. Agora, nós temos que ir analisando isso aí dia a dia, semana a semana, para ver até quanto vai ser essa manutenção aí do mercado interno um pouco mais enfraquecido frente ao que a gente viu na final de dezembro e virada do ano. Muito bom. Bom, essa é a análise do mercado nesse momento e, portanto, requer uma atenção especial do pecuarista, principalmente em relação a essa questão da demanda. Agora, Gustavo, vamos falar de reposição. Você citou aí algumas informações, né, sobre a reposição e principalmente a relação do boi magro e do bezerro aí com o atual preço da arroba do boi gordo. Diante dos atuais patamares de preços e ainda não pensando num possível aperto aí das cotações, é um bom momento de se fazer a reposição, Gustavo? Alexander, como eu falo, a reposição sempre é o coração ali do seu negócio, né? Eu só não acho que você deve sair pagando o preço, qualquer preço por ela, né? Eu acho que você tem que ser comedido, porém os preços são muito superiores ao que já foram no passado. Mas está tendo uma sobrevalorização ainda desses animais? Alexandre, é aquela coisa, sempre existe aquela pessoa que acha que o mercado vai subir a qualquer momento. Eu acho que a valorização ela veio e existe uma média de negociação hoje para boi magro, né? E tanto bezerro. Você pagar 16, 17, 15 reais o quilo de um bezerro lá para frente, um animal de 400, 450 reais arroba, eu acho que você vai ficar com ele ali podendo empatar lá na frente a sua negociação. Então eu acho assim, existe um intervalo de compra médio aí dentro do estado, né, a nível Brasil. Você repor um animal de 12 reais aí o quilo, uma fêmea de 11, 12, nós estamos falando para um animal comercial, não, né, um Angus, tal, que aí é diferenciado as negociações, são diferenciadas as negociações. Mas é uma média aí de 12, 13 reais o quilo para um garrote de um macho, uma fêmea entre 10 e 11. E aí, cada um com seus negócios, com seus números. Agora, ficar pagando 400, 450 em leilões, onde a gente vê essa coisa assim que desenfreada de preço, eu acho que também aí acaba onerando o seu próprio negócio, né, Alexandre? Agora, que mudou o patamar de preço aí de reposição, isso com certeza, né, Alexandre? Que nós vimos um abate muito grande de fêmea nos últimos anos e essa reposição não tende a cair e realizar os preços no curto prazo de uma forma violenta. Boa. Agora então, pegando esse gancho, Gustavo, aproveitando esse momento aí de valorização da reposição, isso já significa na prática que a gente vai ter menos oferta de fêmeas aí ao longo desse primeiro trimestre ou primeiro semestre que seja, ou ainda não é bem assim a história? É sim, Alexandre, nós vamos ter esse ano, sim, ao longo do ano todo aí, uma menor oferta de fêmea, tanto que nós estamos vendo isso já em relação ao que foi o início de 24, né? O início de 24, se a gente pegar o janeiro iniciou o ano bem muito firme e ele veio caindo ao longo do tempo, né? Os preços da arroba, onde a gente tinha ainda um abate de fêmea aí bem superior. Se não me engano, acho que o ano passado, ainda 2024, a gente teve o primeiro semestre inteiro com um abate grande de fêmea ainda, né? Sendo que 2023 já teve um abate grande, 22 também, e depois ele veio reduzindo ao longo do tempo, que foi aonde a arroba se inverteu e começou a subir sem parar ali entre setembro, outubro, novembro. Então, o abate de fêmea ele foi considerável aí nos últimos 3 anos, 22, 23, 24. Aí ele foi considerável até o primeiro semestre de 24. E o 25 a gente já vai para um abate, eu acho que mais reduzido do que foi o 24 já, que foi menor, se não me engano, que 23. Eu perguntei isso porque eu tenho acompanhado mais de perto o mercado e principalmente visto algumas valorizações pontuais, é verdade, mas valorizações na própria vaca gorda que está sendo colocada no mercado, né, Gustavo? É isso, Alexandre. Quando você tem uma menor oferta de fêmea no mercado, aquele ativo ele passa a se valorizar, né? Como tudo é na vida, né? Então, a fêmea ela vai ser valorizada, ainda mais uma novilha, que sempre é o padrão aí que todo mundo quer de mercado interno, com peças menores, com saída boa, menor custo para o consumidor e de grande qualidade. E a partir daí você começa a ter essa fêmea gorda também, começa a sair também para o criador, que volta a ter o criador
no mercado aí para comprar essas fêmeas, coisa que a gente não viu aí entre 22 e 23, que era só abate de fêmea devido ao valor do um bezerro, que não compensava mais criar, né, Alexandre? Muito bom. Então é o ciclo pecuário que a gente fala e tem gente que não acredita, mas eu sou bem defensor sobre ciclo e o ciclo está aí para provar que ele existe, né? Muito bom. Ô, Gustavo, só para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, o seu recado para o pecuarista que está te ouvindo nesse momento, as atenções, o que, que ele pode fazer, enfim, alguma indicação aí de atitude nesse momento? Alexander, no momento, com a arroba firme, do jeito que nós estamos, é não fazer loucura aí nas reposições, né? Para não ficar, como a gente falou sobre a margem, ter que buscar essa margem ou um 0 a 0 ao longo de 2 anos, não tem por que fazer loucura, é comprar aquilo que vai dar viabilidade ao longo do ano. A gente espera um ano ainda de uma arroba muito firme até o final do ano e podendo ainda galgar aí novos preços do que a gente já viu, quem sabe passar aí esses 340, 350 que a gente já trabalhou, e porque vai gerar margem dentro da produção, porém é aquilo que a gente fala, a compra hoje não é mais com deságio em relação ao boi gordo, então não é uma compra mais tão fácil igual era ali foi ali no passado, né? E sempre trabalhar utilizando as ferramentas aí de proteção, só que esse ano, ainda mais como foi o ano passado, são proteções de valores mínimos e não ficar focado muito em valor fixo, né, Alexandre? Caso venha uma valorização da arroba, você não perder essa margem aí sobre as suas negociações futuras. Então é sempre olhar o mercado futuro, ficar olhando para ele, utilizar ele como ferramenta e não fazer loucura na reposição, porque as margens de agora em diante, mesmo com uma arroba, a gente fala, a arroba subiu, isso é muito bom, só que querendo ou não, a margem de negociação ela reduz quando tem uma valorização drástica assim de reposição. Muito bom. Análise então do Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Gustavo trazendo aí um novo fundamento, um novo fator aí para ser acompanhado, que é a demanda interna e principalmente como essa falta de demanda interna pode implicar em mudanças na precificação da arroba do boi gordo. Se for um movimento pontual, com o restabelecimento aí das vendas no começo do mês que seja, tá tudo bem, mas o importante é entender como esse estoque que está sendo criado e gerado nas indústrias vai ser desovado e se isso de fato vai fazer a roda girar novamente, trazendo aí nova atratividade para a compra do boi. Por enquanto é isso, né, Gustavo? Por enquanto é isso, Alexandre. E não é aquela coisa de quedas drásticas, mas quando a gente fala hoje em queda do boi numa arroba de 320, né, Alexandre? Sempre é drástica, porque ela nunca move só R$ 5, né? Esse é o ponto hoje, né? Com uma arroba de 320, R$ 330, quando você fala 1%, 3%, alguma coisa, sempre são valores altos, né? Então é sempre trabalhar aí com uma defesa de seguro mínimo, ou se tiver dentro do mês garantia aí, utilizar um pouco mais de mercado futuro para esses períodos e não ficar muito à mercê só, porque quando vem uma queda, querendo ou não, ela sempre é de 5, 10, 15, R$ 20, né, Alexandre? E mesmo se for R$ 20, nós estamos falando de uma arroba ainda de 310 para São Paulo. É uma arroba firme. Isso vai acontecer? Não sei, mas quando acontece, a volatilidade do mercado hoje ela é muito grande. Então, R$ 20, R$ 15 por arroba é onde às vezes está a margem do pecuarista aí dentro da atividade. Boa. Bela análise, Gustavo Figueiredo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pelo bate-papo, enfim, pelo alerta trazido aí aos pecuaristas que nos acompanham e ao setor como um todo, que está sempre ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas e, em especial, no canal Notícias Agrícolas, agora pelo YouTube. Programação completa para você desde as 8 horas da manhã aí. Você que pode ficar ligado o dia inteiro aqui com a gente, que você vai acompanhar aí todas as informações. Gustavo, mais uma vez, obrigado, amigo. Volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Valeu. Tá aí, Gustavo Figueiredo da Radar Investimentos trazendo, portanto, uma análise bastante importante e principalmente questionando o que está acontecendo aí na demanda interna. Frigoríficos devolvendo cargas, com dificuldade aí, de
continuar fazendo o abate por conta da pouca evolução aí das vendas de carne no varejo. Enfim, a gente entende que isso é uma condição normal aí para uma segunda quinzena de mês, mas todo mundo se empolgou com o que aconteceu na primeira quinzena, a evolução dos preços, as compras caminhando bem, enfim, e as escalas cada vez mais curtas. Agora, aparentemente, tem uma tendência aí de pelo menos um pequeno alongamento nas escalas e uma tentativa de escoamento de carne que, por enquanto, não está acontecendo. Segundo o Gustavo, estão se formando estoques nos frigoríficos. Vamos ver até que ponto isso pode influenciar realmente nas cotações ou se de fato o começo do mês, já o mês de fevereiro aí tem uma novidade para a gente em termos de escoamento, em termos de demanda de mercado interno. Mas vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações do boi gordo no mercado futuro, lá na B3. Você acompanha comigo na tela agora o boi gordo para janeiro trabalhando com queda. Olha aí a continuidade da queda citada aí pelo Gustavo. Desde ontem o mercado já sinalizando esse mercado mais fraco. Janeiro, queda de 0,41% a R$ 325,15. Fevereiro, R$ 325,50, também com queda de 0,99%, quase 1% de queda aí no caso do fevereiro. A gente chegou a ver esse mercado de fevereiro trabalhando acima dos R$ 330 e hoje na casa dos 325. E março, 326,15 com uma queda de 0,56%. Indicador CPEA fechou ontem estável a R$ 326,60. Esses são os números aí de fechamento do indicador. Logo mais teremos indicador da Tagro aí para ser divulgado também. Bom, a gente vai encerrando a nossa transmissão por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que agora estamos com o canal Notícias Agrícolas aqui no YouTube, uma programação intensa ao longo de toda a manhã aí para que você possa acompanhar em tempo integral tudo o que está acontecendo em termos de informação, em termos de novidades do agronegócio. No final da tarde eu volto com as informações do mercado, já com o fechamento do mercado, trazendo aí as principais informações do agronegócio e como essas informações acabaram influenciando aí no fechamento dos preços. Daí eu falo dos preços das principais commodities, a gente fala da soja, do milho, do café, do próprio boi gordo, enfim, tudo isso no fechamento do mercado a partir de 5h30 da tarde. Fique ligado então na programação do canal Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Para você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas, continue nos acompanhando, afinal de contas, você é muito importante aí para a nossa audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. Grande abraço, até a próxima!